Boa noite. Vamos iniciar nossos estudos e considerações do livro Obsessão Silenciosa do Projeto Espiritizar. E, primeiramente, vamos fazer um breve comentário aqui de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho por Emmanuel. A passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. A prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios, e sim na devoção com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna. Essa mensagem que nós separamos, esse tópico, ela se direciona à questão da mediunidade. E Emmanuel aqui nos chama a considerar de que a prosperidade dos sentidos superiores da alma, que é algo que nós devemos direcionar toda a nossa atenção, porque ela se alinha com os objetivos maiores da nossa caminhada evolutiva e da nossa felicidade. Essa prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios. Não está localizada em quaisquer tipo de questões de ordem material, mesmo nos fenômenos associados à mediunidade, mas sim na devoção com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna. Ou seja, o enfoque, o cuidado maior nosso diz respeito ao trabalho de progresso moral, de vivência, de comportamento harmonizado com os ensinos de Jesus no Evangelho. É nessa diretriz que nós devemos dar o máximo de atenção, porque é nela que se encontra, como Emmanuel aqui deixa bem claro, a prosperidade real dos sentidos, das possibilidades de captação, de intermediação com a espiritualidade maior. Reside aí, no nosso trabalho de aprimoramento moral. Então, com essas considerações, nós vamos iniciar o nosso tema Obsessão por Inibição. Em aulas anteriores, foi realizado referências a respeito da obsessão por inibição, e aqui a temática volta trazendo-nos mais alguns aprofundamentos que vamos compartilhar a partir de agora. Então, na inibição ocorre a deserção tormentosa, na qual a pessoa abandona tanto o propósito quanto o programa existenciais, devido à preguiça e à indolência. O descuido, nesse caso, acontece devido a ela escolher realizar objetivos que não fazem parte do seu plano existencial. Então, vamos aqui às nossas primeiras reflexões. A obsessão por inibição, como o próprio nome diz, está na oclusão, na eliminação
dos principais objetivos da nossa reencarnação, dos compromissos que assumimos com a espiritualidade maior. Aquilo que era para ter prioridade, nós deixamos em segundo plano. E aqui diz: o descuido, nesse caso, acontece devido a ela escolher realizar objetivos que não fazem parte do seu plano existencial. Então é preciso, claro, afinarmos nossa sintonia com o nosso anjo da guarda, com os espíritos benfeitores, procurando perceber se o rumo que estamos tomando nos objetivos da nossa vida são aqueles que devem ter, de fato, prioridade. É colocado agora para nós passagens de uma crônica de Humberto de Campos, que tem o título Obsessão Pacífica. Ela se encontra no livro Cartas e Crônicas, que é a história do encontro que se dá entre Humberto de Campos e um antigo amigo seu, que já se encontra também desencarnado, de nome Custódio Saquarema. E nós iremos então colher no relato de Custódio a Humberto de Campos as lições referentes a essa obsessão por inibição, aqui caracterizada pelo nome de pacífica. Lembrando que o Custódio Saquarema nasceu numa família espírita, teve toda uma diretriz de orientação, de educação associada ao espiritismo, e isso fez com que, quando Humberto de Campos o encontrasse no plano espiritual, julgasse que o Custódio Saquarema certamente teria tido uma experiência encarnatória muito proveitosa. Mas nós iremos ver que não foi bem isso. Então ele começa dizendo aqui, o Custódio a Humberto: você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada. Sem qualquer mostra exterior, a terra me devolveu para cá, na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti, no rumo da reencarnação. Então, aqui nós iremos perceber os desencontros dos propósitos que eram mais significativos de serem realizados pelo Custódio, e ele foi se afastando desses propósitos face, entre outro aspecto, a intromissão desse campo de obsessão silenciosa, de obsessão pacífica, que atrapalhou aquilo que era mais importante na sua reencarnação. Como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo de carne se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu fora uma vaca. Vamos entender essa ironia, né, que é colocada aqui, mas que traz lições muito sérias para nós. Então, devemos nos contextualizar dentro da história. A história pode trazer lições diretamente relacionadas a nós. Quando aqui diz que no clima psíquico do Custódio Saquarema haviam sócios, espíritos desencarnados,
ligada a vícios e extravagâncias do passado. Quantos de nós não temos também esse quadro de companhias espirituais do nosso passado, normalmente delituoso? E o custódio acrescenta que, sem o veículo de carne, esses espíritos se valiam dele para absorverem sensações do plano terrestre, qual se ele for uma vaca, né? Um animal que dava leite, que dava tudo, né? A guisa de estar sendo explorado. Aqui no caso do custódio, vampirizado espiritualmente, mas de uma forma bem sutil, silenciosa. E que ele agora tenha a consciência de que ele teve suas energias subtraídas por esses espíritos que o afastavam da realização dos seus propósitos existenciais. Já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos por intermédios de companheiros dedicados, requisitando minha elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Aqui nós separamos algumas partes, alguns fragmentos, sempre lembrando que o objetivo maior é estimularmos a leitura da obra completa, tanto da obra Obsessão Silenciosa, quanto dessa carta de Humberto de Campos, que se encontra no livro Cartas e Crônicas desse Espírito. Então, durante a fase da juventude que antecede a maioridade, a influência desses espíritos era no sentido de que o Saquarema ficasse com a sua atenção toda voltada a essa fase da vida aonde as energias hormonais, que poderiam, claro, ser utilizadas no trabalho do bem, mas, sobre o assédio desses espíritos, Saquarema ia deixando e adiando para depois, para mais adiante cuidar das questões espirituais, ao ponto de que ele atinge a idade madura e mesmo aí, o que é que ele nos relata aqui? De que havia espíritos do bem tentando despertá-lo para os compromissos espirituais que ele houvera assumido. Mas, por outro lado, o séquito de companhias espirituais do seu passado de vícios empoleiravam, juntavam, acumulavam argumentos contrários àquelas sugestões dos espíritos do bem. Custódio, eram os espíritos dizendo a ele na tela mental: Custódio, você tem mais que fazeres, mais coisas importantes para tomar conta. Como diminuir os negócios e a vida social? Você não está preparado para a seara da fé. Em seguida, meus amigos, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Aqui a gente vê outra pitada de ironia, mas que ao mesmo tempo é uma lição de moral grave para todos nós. Porque, de fato, a idade mais adiante, ela vai trazer essas questões, a velhice e a doença, e que costumam andar de mãos dadas.
Na época em que ele ainda estava maduro, jovem, o estímulo era: tu tem muita coisa para dar conta, tu não tem tempo agora para estar gastando com atividades espíritas. É preciso a segurança financeira, é preciso a segurança social, familiar. Depois se veria as questões espirituais ou da fé. Era assim que argumentavam com Custódio. E aí nós trazemos para contextualizar conosco. Quantas vezes nós não teremos diminuído a nossa atenção e cuidados com os valores espirituais na nossa vida, por dar muito tempo e muito espaço às questões puramente materiais. E jogando lá para mais adiante. Não, quando os filhos crescerem, depois é quando eu me aposentar. Foi assim que aconteceu com o Custódio. E as consequências foram muito ruins de tudo isso. Então, aqui nós vamos tentando extrair na história do Custódio lições que se adaptam à nossa experiência pessoal. Você, velho Custódio, isso eram os espíritos que diziam na cabeça dele, como se conversasse com ele, como se ele achasse que era um monólogo dele com ele mesmo. Mas não, meus amigos. Em situações como essa, eram entidades espirituais estabelecendo diálogos na mente de Custódio. Você, velho Custódio, o que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Isso quando ele atingiu aí já a idade, a boa idade, a chamada boa idade. É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo, que se dirá de você? Que se dirá de seus melhores amigos? Falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental. Então, veja os argumentos que agora o Custódio estava tendo na sua mente, quando ele ainda vislumbrava alguma, alguma expectativa de trabalho na seara espírita. Ele agora era alertado de que se ele fosse dar mais atenção às questões espirituais, ele iria ser tido como louco, ou como não estando mais no uso equilibrado das suas faculdades mentais. Então, continuemos aqui. Os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo, e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado tesouros. Vejam o resultado da experiência do Saquarema. Percebe ele agora no mundo espiritual que ele se acomodou muito, de que ele deu brechas a essas insinuações espirituais que protelavam todo o trabalho de renovação moral, de vivência do bem,
que ele houvera aprendido na doutrina espírita, mas que, em vez de se envolver na atividade e no trabalho, ele se afastou. E aí ele conclui dizendo: volto da terra, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, e que regressa de um campo fértil. Então, é preciso, meus amigos, estarmos muito atentos para que isso não aconteça conosco. Essa lição do livro Cartas e Crônicas, que Humberto de Campos nos traz, e que se encaixa perfeitamente nesse estudo da obsessão silenciosa, é para nos servir de alerta, para que o comodismo, o excesso de facilidades, de diversões que a vida moderna nos apresenta, não sabote o nosso projeto de vida. Aquilo que combinamos, que nos comprometemos no plano espiritual antes da nossa atual encarnação, e que quando nós estamos aqui, devido à questão do esquecimento, nós acabamos nos tornando autossabotadores e voltando para o plano espiritual numa situação difícil como essa do Saquarema. Então, concluindo, ele diz: sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo na romagem humana. Então, o Saquarema termina a sua história pedindo a Humberto de Campos que nos relatasse a experiência que ele teve. E deixa bem claro, advertindo a respeito da obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Essa lição do Saquarema, ela tem uma importância muito grande, porque esse tipo de processo obsessivo, ele é de tal monta que a pessoa passa a vida inteira achando que não tem processo obsessivo nenhum, de que ela faz o que ela bem quer, de que o que ela tem realizado na vida é o que ela pode dar conta, de que os compromissos espirituais que ela pode ter tido já estão sendo plenamente resolvidos, que está tudo certo e, na verdade, ela tem se tornado uma autossabotadora e vítima também de comparsas espirituais fomentadores da obsessão silenciosa. Aqui nós concluímos o estudo dessa noite. Se possível, compartilhem essas informações. Nós agradecemos. Até o nosso próximo estudo. Hoje estaremos às 8 horas na transmissão de uma live sobre a Bíblia e o Espiritismo, que estará sendo colocada em alguns canais no YouTube. Eu vou pedir aqui a nossa assessora para colocar o link aqui no chat. Aqueles que puderem, nós estaremos aí hoje também, às 8 horas, iniciando essa temática sobre a Bíblia e o Espiritismo. Uma boa noite a todos e até o próximo estudo. Muita paz.